Olá pessoal, boa noite. Nossa segunda live aqui do canal. Sejam todos muito bem-vindos. Se por acaso alguém que está aí que ainda não for inscrito no canal, por favor inscreva-se no canal e clique no sininho para ativar as notificações. Bom, a gente vai falar aqui, o assunto principal é o auxílio emergencial, porque finalmente, segundo o governo, já concluiu a análise de mais de 100 milhões de cadastros, certo? Então, eu vou fazer algumas observações em relação ao auxílio emergencial, o que é que a gente tem de novidade, e depois a gente vai falar outros assuntos e finalmente a gente vai para responder algumas perguntas de vocês. A minha esposa aqui está acompanhando o chat, então ela vai anotar as principais perguntas e a gente vai responder depois desses apontamentos. Então vamos lá, o auxílio emergencial, segundo o governo, mais de 100 milhões de cadastros, o que a gente nota que já há uma inconsistência, um absurdo, certo? Porque não existem mais de 100 milhões de pessoas no Brasil que sejam trabalhadores informais, digamos assim, certo? Porque não tem como, certo? Não tem como mais da metade da população brasileira ou a metade da população brasileira serem trabalhadores informais. Ou seja, infelizmente, muita gente que não tem direito ao auxílio emergencial se cadastrou e, infelizmente, muitas delas tiveram seus cadastros aprovados. É lamentável isso. Felizmente, o Brasil não conta com mais de 100 milhões de pessoas que sejam desempregados ou sejam trabalhadores informais. Atualmente, talvez, certo? Atualmente, talvez, mas aí tem gente recebendo seguro-desemprego, tem gente que já tem um bom dinheiro na poupança e por aí vai. E tem outros que não teriam direito ao benefício. Infelizmente, muitas dessas pessoas não teriam direito ao benefício. Por exemplo, tem gente que trabalha e requereu o auxílio emergencial e infelizmente foi concedido. Isso acaba impactando nas pessoas que teriam direito ao benefício e até agora não tiveram seus cadastros analisados ou tiveram cadastros analisados e foram negados sem um motivo real. Essa é a realidade. Então é muito complicado, certo? Eu conheço pessoas aqui que são filhos de empresário que requereram o benefício e infelizmente o benefício foi concedido. E isso impacta em outra dimensão também. Quando muita gente que não teria direito ao benefício requereu o benefício e teve o requerimento, o cadastro negado, essas pessoas já sabiam que não teriam direito, mas ainda assim tentaram, arriscaram, certo? Ou seja, isso pesou na máquina, pesou no sistema para fazer a análise. Aí acaba que o sistema analisou cadastros de pessoas que não teriam direito, certo? E deixou de analisar cadastros de pessoas que teriam direito. Então, é um problema muito grande. A gente espera que o governo reveja os cadastros que foram reprovados, que muita gente tem direito e teve o cadastro reprovado, e dessas, infelizmente, são situações que nem permite refazer o cadastro. Então, a gente espera que o governo possibilite essas pessoas, nem que seja a pessoa fazendo uma reclamação, relatando o seu caso, e o governo vá e faça uma reanálise do cadastro daquela pessoa. E no outro ponto, a gente espera que o governo faça uma fiscalização, faça um pente fino para ver realmente se essas pessoas que tiveram o cadastro aprovado, se elas realmente teriam direito. Porque a gente sabe que, infelizmente, muitos não têm. Tem servidor público que está recebendo, tem gente que está com carteira assinada, está trabalhando, está recebendo normal e teve o cadastro aprovado. Outras situações de filhos de empresários, certo? Empresários informais que também requereram e tiveram seus cadastros aprovados, o que é lamentável, porque o momento agora é um momento de solidariedade. A gente tem que se preocupar com as pessoas menos favorecidas. E, infelizmente, a gente nota que numa situação dessa, uma situação peculiar dessa, ímpar, a gente vê que tem gente que quer se aproveitar da situação e quer se beneficiar do dinheiro do governo, mas a gente tem que lembrar que o dinheiro do governo é o nosso dinheiro,
é o dinheiro da sociedade, certo? Então, a gente tem que ter essa consciência, ok? Dito isso, a gente vê que já foram aprovados mais de 58 mil cadastros, ok? Então, mais de 58 mil pessoas irão receber o auxílio emergencial. Obviamente que a grande maioria, a maioria esmagadora, realmente tem direito ao benefício, certo? Então, a gente tem que ver o lado positivo também. É um auxílio que está ajudando, definitivamente está ajudando milhões de brasileiros que realmente precisam dessa ajuda, certo? Então, a gente tem que ver também o lado positivo. É um auxílio que realmente está fazendo a diferença, é uma responsabilidade grande do governo e o governo, infelizmente, está demorando para responder, infelizmente, está demorando para liberar, porque é muito fácil você dizer, fique em casa, para uma pessoa que tem recursos, que tem como ficar em casa, como, por exemplo, tá? É só um exemplo, os atores da Globo. Muita gente, estou em casa, estou afastado, eu posso ficar em casa, eu estou em casa. Aí o cara está no sítio, está numa fazenda, etc. Tá? Como o Rodrigo Faro, que disse, como é que as pessoas não conseguem ficar em casa? A casa dele parece um parque de diversões. Então, é muito complicado você exigir de uma pessoa que é trabalhador informal, certo? Ou que está desempregado, dizer fique em casa. Se a pessoa precisa do dinheiro para sobreviver, para se alimentar. Então o governo, infelizmente, demora, certo? Demora a analisar, demora a liberar esses recursos e deveria ser bem mais rápido. E aí sim cobrar das pessoas ficarem em casa. E agora a gente vai entrar em outro ponto. Essa situação de ficar em casa é muito complicado quando o ministro da Saúde diz que tem que permanecer o isolamento e, infelizmente, o presidente vem e diz que não precisa, que todo mundo tenha que voltar. E a quantidade de mortes aumentando. Infelizmente, lamentavelmente, e parece que as pessoas não entenderam ainda que é uma coisa grave realmente, que mata as pessoas. O que as pessoas têm que entender é que o grande problema dessa doença, do coronavírus, é que ele não mata todo mundo que pega a doença. Felizmente, ele não mata todo mundo. Mas muita gente precisa do sistema de saúde. E aí, se todo mundo sair como o presidente quer, se todo mundo voltar à vida normal como o presidente quer, o sistema de saúde vai entrar em colapso mais ainda. Esse é o grande problema. Esse é o grande detalhe. E a gente voltando à rotina normal, todo mundo trabalhando, vai ter acidente de trânsito, vai ter outros acidentes, terão outras doenças. E aí, como é que vai para o hospital se não tem vaga de jeito nenhum? E aqui não importa se é particular ou se é público, não tem vaga. Não tem vaga na UTI, não tem vaga de jeito nenhum. Então, quem pode, quem tem como, tem que ficar em casa. E se for ter que sair, tem que cumprir as recomendações, usar máscara, lavar as mãos, álcool em gel, etc. É muito importante que a gente freie essa situação, que a gente diminua o risco de contágio. A gente tem que lembrar também que é uma coisa que, infelizmente, o presidente não raciocina. Isso é natural dele. Mas o que é que acontece? Quanto mais tempo a gente ficar exposto, ou seja, menos gente de quarentena, mais circulação, mais tempo vai demorar para o Brasil voltar, a economia voltar ao normal, a rotina voltar ao normal. Quanto mais tempo as pessoas ficarem desrespeitando a quarentena, mais uma vez a internet caiu, mas consegui retornar aqui para o mesmo link. Enfim, voltando ao auxílio emergencial, certo? Vocês viram a minha esposa. Voltando ao auxílio emergencial, o governo disse que na segunda-feira vai pagar de 6 a 8 milhões desses cadastros que foram aprovados, certo? Então, é uma notícia muito boa, porque a gente vê que finalmente fechou a análise de todos os cadastros realizados, pelo menos é o que o governo informou, até 30 de abril de 2020, certo? Agora, digamos assim, que são as pessoas que refizeram o cadastro depois do dia 30, ou quem fez o seu primeiro cadastro após o dia 30, que ainda não teve a resposta, ok? Que ainda não teve a resposta.
Então a gente vê que finalmente o governo, digamos que concluiu essas análises, apesar dos problemas ali que a gente ainda vai ter que acompanhar para ver quais são as soluções que o governo vai trazer, certo? Isso é muito importante que você, caso você tenha tido algum problema, por exemplo, eu gravei um vídeo sobre isso, pessoas que não estão mais trabalhando ou prestaram serviço para uma determinada prefeitura, etc., trabalhava de contrato assinado e teve o seu cadastro reprovado porque tem vínculo com o RPPS ou com o RGPS, embora não esteja mais. E nesse caso, não tem nem a possibilidade dela fazer um recadastro, o que é um grande absurdo. Por quê? Porque a pessoa precisa corrigir o seu vínculo primeiro para poder refazer o cadastro, mas não permite, certo? A orientação que eu dei foi que as pessoas liguem para a Caixa e tentem cancelar o seu cadastro e depois corrijam o seu vínculo e aí sim refazer o cadastro. Mas não sei se será possível, não sei se isso deu certo, ok? Então, em relação ao auxílio emergencial, as coisas estão se resolvendo, lentamente, mas estão se resolvendo. Na próxima semana, o governo vai divulgar o calendário do pagamento da segunda parcela. Obviamente que é o calendário do segundo pagamento da segunda parcela para as pessoas que se cadastraram no aplicativo, certo? Ou para os que possuem cadastro único, mas não recebem Bolsa Família. Porque quem recebe Bolsa Família já está lá o calendário, vai seguir o calendário do Bolsa Família. Então, infelizmente, ainda não temos o calendário oficial divulgado. O governo informou que próxima semana, após todos receberem a primeira parcela, aí sim será divulgado a segunda parcela, quando que será paga a segunda parcela, ok? Em relação ao auxílio emergencial, tem outra situação, sim, em relação à alteração que já foi aprovada no Congresso, a gente está acompanhando e o prazo para o presidente sancionar ou vetar, na verdade vetar, está se acabando, certo? O prazo para ele vetar é até terça-feira. Se ele não vetar até terça, será sancionado de forma tácita. Portanto, as mães menores de idade terão direito ao auxílio emergencial. Os pais de famílias monoparentais terão direito a R$ 1.200 e não somente a R$ 600, ok? As pessoas que tiveram seus cadastros reprovados também por conta dos rendimentos tributáveis em 2018 superior a R$ 28.559,70, também terão direito ao auxílio emergencial, ok? Nesse caso, tanto o esposo como a esposa, dependendo da configuração da família, certo? Em relação ao auxílio emergencial, o que tinha de mais importante para falar era isso. Agora a gente passa para o FGTS. O FGTS também é de suma importância que o Supremo declara a inconstitucionalidade da MP 946, salvo engano, que trata ali do saque imediato do FGTS de R$ 1.045, o que é um completo absurdo, certo? Um completo absurdo. R$ 1.045 é um insulto para a classe trabalhadora do nosso país, onde o fundo do FGTS conta com mais de 534 bilhões e o governo só quer liberar 36 bilhões de reais. É um grande absurdo, certo? Então, sendo aprovado, sendo declarada a inconstitucionalidade e o Supremo determinando que o governo utilize esse valor de até R$ 6.220, o governo vai gastar 147 bilhões de reais do fundo que conta com 534 bilhões. Então a gente nota que por essa quantidade, certo? Por essa quantia, 534 para 147, há a possibilidade, certo, do governo pagar. Ah, mas o dinheiro está aplicado, tira, resolve, se vira, dá um jeito. Tem essa. O dinheiro é do trabalhador e o trabalhador está precisando do dinheiro, certo? Então, é necessário que libere e que libere logo, certo? Que libere logo. Em relação ao FGTS, é isso, a gente vai acompanhar e assim que tiver uma posição definitiva do STF ou assim que movimentar alguma coisa, tiver em pauta do STF para julgamento, que vai ser logo também, a gente traz aqui no canal. A outra situação é da política. Eu espero que, a partir da próxima semana,
eu consiga gravar vídeos sobre a nossa política, porque é necessário, a gente tem essa responsabilidade social aqui, certo? Eu falo de benefícios, eu falo de direito previdenciário, eu falo de FGTS, agora do auxílio emergencial, mas eu sinto a necessidade de puxar a responsabilidade de falar sobre política também, porque o momento que a gente vive é um momento louco, sinceramente é um momento louco. Quando a gente vê o presidente da República, mais uma vez caímos aqui, mas retornamos. Enfim, então eu espero que a partir da próxima semana eu consiga gravar vídeos para a gente falar um pouco sobre política, a situação atual do nosso país. Eu vejo uma necessidade, certo? E a gente tem essa responsabilidade também de trazer aqui a situação atual do país. Então vamos lá, a gente vai passar a responder aqui as perguntas, são muitas perguntas, e eu vou tentar ser o mais objetivo possível nas perguntas. Vamos lá? Daniel Almeida quer saber quando é que sai o calendário, se vai sair hoje, mas ainda não saiu. Bom, em relação ao calendário, já falei aqui no começo, o que é que acontece. Infelizmente, esse calendário ainda não saiu, não foi divulgado pelo governo, a gente está aguardando essa divulgação do governo. Provavelmente o ministro Onyx Lorenzoni falou ontem em coletiva de imprensa, esse calendário vai ser divulgado provavelmente a partir de terça ou quarta-feira, certo? Por quê? Porque o governo espera pagar a maior quantidade possíveis da primeira parcela de todos os cadastros, aí sim liberar o calendário, ok? E vale lembrar também que ainda vai ser solicitada a suplementação do crédito, certo? Então, a gente tem que aguardar, não adianta. O governo só vai liberar o segundo calendário, não vai cometer o mesmo erro que cometeu antes, provavelmente, a gente espera isso, só vai liberar depois que muita gente já tiver recebido a primeira parcela, ok? Próxima pergunta. O Zidane está perguntando se o auxílio foi prorrogado. Não, o auxílio ainda não foi prorrogado, certo? Está tramitando no Congresso, existem projetos de lei tramitando no Congresso para prorrogar o período de pagamento do auxílio. Pode ser que seja prorrogado por mais 3 meses, pode ser que seja prorrogado por 12 meses. A gente ainda não tem essa confirmação. E depois de ser aprovado no Congresso, ainda vai para a sanção presidencial. Ou seja, isso ainda não se concretizou, mas está tramitando no Congresso Nacional. Assim que a gente tiver uma posição definitiva, a gente traz aqui para você. A segunda parcela vai sair quando? Pergunta do Dinei. A segunda parcela é muito provável que saia depois da próxima semana. É muito provável, certo? O governo vai divulgar o calendário e, como eu disse, o governo não vai evitar cometer o mesmo erro que cometeu anteriormente. Eles vão querer divulgar o calendário depois que já estiver tudo realmente organizado, tudo certo, para que não ocorra de novo o atraso, para mudar o calendário de novo. Então, eu acredito que o governo só vai determinar o início do pagamento da segunda parcela depois que estiver tudo ok. Então, eu acredito que seja depois da próxima semana. Mas pode ser que a gente tenha uma surpresa aí, que saia na quinta, na sexta-feira da semana que vem. A gente não sabe ainda. A Laís Ascendindo não conseguiu fazer o cadastro dela e ela quer saber se for reprovado. Pode refazer o cadastro? Se você ainda não conseguiu fazer o cadastro, veja se você consegue acompanhar, porque talvez você tenha cadastro único, então já é feito automaticamente o seu cadastro, e aí você tem que acompanhar para ver se realmente foi feito ou se não foi feito, e se já foi aprovado ou se foi reprovado. Coloque lá em acompanhamento no Caixa Auxílio Emergencial, no aplicativo, ou no site auxilio.caixa.gov.br. Se você já tiver lá, tiver sido reprovado, mais uma vez a internet parou aqui, a gente vai ligar para reclamar, é o jeito. Enfim, então, dependendo da reprovação, do motivo que foi reprovado, você poderá refazer o cadastro ou não. Tem que ver qual foi o motivo, certo? Por exemplo, se você tiver rendimentos tributáveis em 2018 superior a R$ 28.559,70, ou carteira assinada, se for esse o motivo,
estava com trabalho informal, você não tem como refazer o cadastro, certo? Infelizmente. Então tem que ver o motivo. Dependendo do motivo, você poderá refazer ou não o cadastro. Próxima pergunta. O Lucas gostaria de saber se quem precisa preencher os pré-requisitos é o candidato ou toda a família, já que ele incluiu o CPF de toda a família no cadastro. Não, é o candidato, certo? Quem está fazendo o cadastro é que tem que preencher os requisitos. Porém, você tem que ficar ligado em relação à renda familiar, certo? A renda familiar não pode ultrapassar 3 salários mínimos, ok? Então, caso você preencha lá o CPF, você tem que ter cuidado em relação à renda familiar. Fique ligado em relação a isso. Colocou o CPF de quem trabalha, colocou o CPF de quem é aposentado, vá considerando a soma de cada valor que essas pessoas recebem, porque o sistema vai fazer o batimento. Se for superior a 3 salários mínimos, a renda do grupo familiar, o benefício não será concedido, certo? E, salvo engano, você nem poderá refazer o cadastro. Próxima pergunta. O Emerson Ferreira falou que não aderiu pelo saque aniversário, porque o aniversário dele já passou. Se eu aderir agora, consigo fazer o consignado e receber esse ano, ainda tenho 7.000, consigo pegar esse valor total com o empréstimo inativo? Em relação ao FGTS saque aniversário, teve uma mudança agora em relação ao calendário, certo? Teve uma mudança. Você pode optar pelo saque aniversário, agora você vai ter que ver lá, quando você for contratar, se você poderá sacar de imediato, se você poderá participar do saque aniversário ainda este ano, certo? Eu entendo que sim, que a partir do momento que você contrata, que você muda a modalidade, certo? Do saque e rescisão para o saque aniversário, você poderá sim, certo? Sacar, tanto receber o valor do percentual que você terá direito ao saque aniversário ainda este ano, bem como você poderá fazer uma contratação de empréstimo, né? Pelo que você falou, colocando o saldo do FGTS como garantia. Eu entendo que sim. A Camila Verbena falou que o CPF deve estar regulado desde o início de abril, mas até hoje não conseguiu passar da primeira página do cadastro do auxílio emergencial. E ela não sabe mais o que fazer. Bom, tente fazer o seu cadastro pelo site, certo? Que eu acredito que você esteja tentando pelo aplicativo. Tente fazer pelo site. Caso não dê certo, você, infelizmente, é ligar para a Caixa Econômica Federal e informar o problema, certo? Informar o problema, informar o que está acontecendo, para ver se eles conseguem resolver, ok? Já tive informações que a DataPrev não dá retorno para ninguém, certo? A DataPrev não explica nada a ninguém, então não adianta ligar para a DataPrev, é ligar realmente para a Caixa e é não ligar para o 111, certo? Tente ligar para um 0800 e informe o que está acontecendo ou vá pessoalmente na agência da Caixa, certo? Isso foi uma das orientações do presidente da Caixa. Há situações, há problemas que não é possível resolver pelo 111, não é possível resolver pelo telefone e que você, infelizmente, tem que se dirigir a uma... Próxima pergunta. O Magno Moraes perguntou dos que foram aprovados dia 25 e 27, que ainda estão em processamento. O que você tem a dizer sobre isso? Bom, segundo informações do governo, se está em processamento, é justamente o pagamento que está em processamento. É provável que você receba o dinheiro na segunda-feira, certo? Entre na conta na segunda-feira. Ou conta poupança digital, ou na conta corrente, ou conta poupança que você cadastrou lá no aplicativo ou no site, certo? Então, segundo informações do governo, o pagamento de todos os cadastros que foram aprovados, que é cerca de 6 a 8 milhões de cadastros, que você deve estar contemplado em um dentre esses, você vai receber o dinheiro segunda-feira, ok? Próxima pergunta. O César Carlos solicitou dia 7 e no dia 23 refez o cadastro por ter o resultado dados inconclusivos. Certo. E aí? E até agora não tem o resultado. O governo informou que teria o resultado de todos os cadastros realizados, cadastros ou recadastros
realizados até o dia 30 de abril, certo? Se, infelizmente, o seu ainda continua em análise, não tem como, é aguardar. Não tem jeito, não tem mágica, não tem milagre. Não depende de você, não depende de mim, não depende da Caixa, depende exclusivamente da Dataprev e do Ministério da Cidadania, porque é uma ação conjunta, essa ação da análise ali dos cadastros, é o Ministério da Cidadania, juntamente com a Dataprev, que estão fazendo essa análise. Ou seja, se está em análise, status em análise, você precisa aguardar. Não tem jeito. Próxima pergunta. O Magno Moraes, aprovados desde o dia 29, 20 e 19, até agora, nada. Nos dê uma ajuda. Bom, mais uma vez, a informação do governo é que todos os cadastros realizados até o dia 30 de abril foram analisados. E a gente vê que, infelizmente, mais uma vez, o governo mente. O governo não diz a verdade ou é uma verdade incompleta, sinceramente. É lamentável que isso ocorra, certo? É triste que isso ocorra e a credibilidade do governo mais uma vez cai. O seu caso é o mesmo caso do colega anterior, que não recebeu, já fez o cadastro antes do dia 30 e não recebeu e ainda está em análise. É um grande absurdo, mas infelizmente é o que acontece, certo? É o que acontece. A Dataprev ela não teve a capacidade de processamento dos dados, acaba que alguns cadastros se perdem ali no meio do caminho e depois ela sai vasculhando os cadastros que ficaram pelo meio do caminho e aí sim vai fazer a análise. Infelizmente, o seu caso é um desses, certo? Provavelmente, essa ou na próxima semana você vai ter um resultado. Se o seu cadastro ficou em um cadastro retardatário, digamos assim, na próxima semana ou na outra, você terá, sim, o seu cadastro analisado e aí vai ter a resposta da Dataprev. Por que eu digo isso? Por que eu digo na próxima semana ou na outra? Porque a redução foi drástica de cadastro, certo? Foi uma redução muito grande de pessoas fazendo o recadastro ou pessoas se cadastrando pela primeira vez. Então, a quantidade vai ser bem menor. Então, a Dataprev ela vai ter uma capacidade de processamento muito maior. Então, é possível que o seu cadastro, você tenha uma resposta na próxima semana ou no mais tardar na outra. Próxima pergunta e vamos finalizar. Boa noite. Estará sendo pago também o FGTS conta inativa? O Orley perguntou. Em relação ao FGTS, sim, certo? Tanto conta ativa como conta inativa. Vale lembrar que já foi aprovado até R$ 1.045 por trabalhador, ok? Por trabalhador. E existem duas ações diretas de inconstitucionalidade no STF para ampliar esse valor para R$ 6.220, ok? Então, tanto faz se é conta ativa ou conta inativa, ou se participa do saque rescisão ou saque aniversário. Independentemente disso, você terá direito ao saque imediato. Quem recebe BPC Loas tem direito a essa renda? Quem recebe BPC é benefício, não tem direito, não pode receber o auxílio emergencial, são inacumuláveis. Tanto BPC como qualquer outro benefício previdenciário do INSS. Próxima pergunta. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se no canal e clique no sininho para ativar as notificações. Falando que está em análise, que tem direito, que está necessitando desse dinheiro, né? Infelizmente, várias pessoas falando ainda sobre... Quem está em análise, infelizmente, não tem como, é continuar acompanhando e ver se o governo fez o processamento do seu cadastro. Infelizmente é isso, é continuar aguardando, ok? Em relação aos outros casos, processamento e tudo, ainda está em processamento de pagamento, infelizmente é a mesma coisa. É aguardar, aguardar e aguardar, porque isso daí depende exclusivamente da Caixa e do governo federal. Você não pode fazer nada. E se está lá em processamento de pagamento, também não adianta você ir à Caixa Econômica, porque o funcionário da Caixa não vai resolver, infelizmente, certo? Então você tem que aguardar o dinheiro surgir na sua conta. Não tem jeito, ok? Quem é de janeiro, quando é que vai receber?
Quem é de janeiro, se for em relação ao auxílio emergencial, vai depender do calendário, mas serão os primeiros a receber a segunda parcela, certo? Quem é de janeiro, fevereiro ali, provavelmente serão os primeiros a receber a segunda parcela do auxílio emergencial. E a votação para aumentar o período de recebimento do auxílio, a lei, como é que está isso? Ainda tá tramitando no Congresso, tá? Ainda não foi aprovado, ainda não iniciou a votação, ainda está em tramitação. A gente tem que aguardar. Quando for aprovado, pode ter certeza que eu faço um vídeo e coloco aqui no canal o mais breve possível. Eu e o meu tio moramos no mesmo endereço. Ele foi aprovado e eu estou em análise. No meu cadastro não coloquei ele e nem ele me colocou no dele. Posso ser reprovado? Bom, primeiramente, parabéns, certo? Parabéns, não é para ser reprovado, certo? É para ser aprovado, ok? É para ser aprovado. Não tem como, já que você não colocou, não tem como o governo detectar que você mora com seu tio, a não ser o endereço, certo? A não ser o endereço. Mas eu acho pouco provável da DataPrev estar fazendo o batimento de endereço. Eu acho pouco provável. Certo? Então, o normal é que seja aprovado. Mas certo? O endereço ele colocou o mesmo. Pois é, o endereço ele colocou o mesmo, mas é como eu acabei de dizer. É pouco provável que a DataPrev esteja fazendo batimento de endereço. É pouco provável que isso aconteça, certo? Como ter acesso às informações da conta inativa do FGTS? Baixe o aplicativo FGTS da Caixa. Baixe o aplicativo FGTS da Caixa, que lá você vai poder tirar o extrato e tudo, consultar. Ou você pode fazer isso também pelo aplicativo Caixa Tem, que lá também tem as informações do seu FGTS. Se você for correntista da Caixa, se você tiver conta corrente ou conta poupança e tiver acesso ao Internet Bank, também você pode acessar o seu extrato do FGTS pelo Internet Bank da Caixa. A Catiane Paula, ela falou aqui de uma situação que foi justamente o que eu falei. Muita gente que tem direito ainda não recebeu. Ela falou do exemplo da irmã dela, que não tem nenhum ganho, ela vive só, não tem filho nem marido, mas não recebeu ainda, né? É como eu falei no começo do vídeo, no começo da live, o que acontece? Muita gente que não tem direito ao benefício, ao auxílio emergencial, se cadastrou e a DataPrev acaba processando os dados dessas pessoas que não têm direito. Mas foi negado. Sim, mas ela utilizou o sistema, pesou o sistema para analisar o cadastro de quem não tinha direito, enquanto que o cadastro de quem tinha direito não foi analisado ainda, o que é um completo absurdo. E aí a gente vê a falta de solidariedade e de responsabilidade das pessoas que não se preocupam com o próximo. Faz o cadastro mesmo sabendo que não tem direito, o que é um grande absurdo. A gente espera que o governo faça alguma coisa posteriormente para analisar quem realmente tinha direito ou não e que essas pessoas que não tinham direito devolvam o dinheiro, ok? O C. Henrique Fernandes e o Magno Moraes estão refazendo as perguntas que já foram respondidas. Assistam novamente aí que vocês vão achar a resposta de vocês. Pronto, pessoal. Essas perguntas já foram respondidas. Vamos lá. Mais alguma? Meu pai é autônomo há mais de 10 anos, não tem nada no nome. Tem como o governo saber o salário dele, quanto ele ganha? A Inês dos Reis perguntou. Não, Inês, não tem como, certo? E essa é justamente a situação complicada do governo. Por quê? Porque o seu pai é justamente o que o governo chama de invisível, certo? Ninguém sabia quanto é que ele ganha, já que ele não tem nada no nome, já que ele não declara imposto de renda, não tem carteira assinada, não presta serviço e entrega recibo, enfim, não tem como saber quanto é que seu pai ganha, certo? Isso daí é autodeclaratório. É ele que vai dizer quanto é que ele ganha e o governo vai pegar aquela autodeclaração ali como verdade, porque não tem como fazer o batimento desses cadastros, ok? Dessas informações. O Everaldo Jesus perguntou quais bancos vai liberar o empréstimo atrelado ao FGTS? Everaldo, se é um empréstimo consignado, qualquer banco poderá pegar o saldo do FGTS como garantia, certo?
Ele não vai pegar o saldo do FGTS, né? Mas ele pode utilizar, você vai poder utilizar o saldo do FGTS como garantia. Portanto, sendo o empréstimo consignado, se for essa a modalidade, certo? Como o outro já falou aqui, um outro inscrito, telespectador que estava assistindo, ele falou que é consignado. Então, se for consignado, é para ser em qualquer banco, certo? Independentemente do valor, etc. Ok? O Douglas Dávila perguntou se os pais de família já podem receber o auxílio de 1.200. Douglas, ainda não, tá? Ainda não foi sancionado pelo presidente. O presidente tem até terça-feira para vetar, porque se ele não sancionar, quando for quarta-feira será sancionado tacitamente, ok? Então, ele só poderá realmente, ou ele antecipa a sanção, ou ele veta até terça-feira. Mas, como eu falei no vídeo, eu acredito que ele não vai vetar, ele vai sancionar para poder melhorar a imagem dele, ok? A Erilene está perguntando da segunda parcela, já foi falado. Dê uma olhadinha aí. Erilene, já foi falado da segunda parcela, se você puder depois rever essa parte, tá bom? O Décio está perguntando, você acredita que quem tenha recebido acima de 29 mil de renda tributável em 2018 terá direito? Ouvi falar que ia alterar isso. Sim, como eu falei, já foi aprovado no Congresso e isso depende somente da sanção presidencial. Ele tem até terça-feira para sancionar ou vetar. Se ele não vetar, será sancionado tacitamente e aí a Caixa vai ter que fazer uma nova atualização no aplicativo para permitir que os pais de famílias monoparentais refaçam o seu cadastro e aí sim tenham direito ao benefício. Qual foi a pergunta? Então, o J. Ricardo falou que tem um contrato de trabalho que não foi dado baixa pela empresa e ele não consegue resolver pelo meu INSS. Como fazer para dar entrada ao auxílio emergencial? Primeiramente, você vai ter que resolver a questão do contrato, certo? Você vai ter que resolver esse seu vínculo, porque senão vai dar problema, o seu cadastro vai ser reprovado. Então, primeiro você procura resolver isso. Você tem duas possibilidades de fazer isso, duas. Primeiro, pelo INSS, lá pelo aplicativo Meu INSS, ok? É a primeira coisa. Você pode entrar no site do INSS e colocar lá requerimento de atualização. Você vai preencher, vai adicionar os documentos e você vai fazer lá no Meu INSS, quando você logar, você vai colocar atualização cadastral, que é a única possibilidade. Então você anexa os documentos, informa lá, ou digita, ou digitaliza alguma coisa, informando que é justamente o incentivo. Aí você tem essas duas opções, ou pelo DataGed, no site da Receita Federal, ou pelo Meu INSS. Tente fazer pelo Meu INSS. Caso você não consiga, tente fazer pelo DataGed. Aí tem um vídeo aqui no YouTube que o cara explica como é que funciona esse encerramento de vínculo pelo DataGed, ok? Eu espero que você consiga. Mais uma pergunta só para finalizar e a gente dá tchau e boa noite pro pessoal, que já estão cansados. E a internet aqui, pessoal, infelizmente não está ajudando, certo? Todo tempo parando aqui a transmissão e a gente está tendo que retornar a transmissão. A Ana América está perguntando, boa noite, doutor Tasso. Minha irmã é desempregada, fez o cadastro 2 semanas em análise. Depois disso, apareceu que foi negado o auxílio. Ela já tentou fazer várias vezes, mas não dá certo. Mas ela só tem a possibilidade de fazer o recadastro uma vez, salvo engano, certo? Então ela tem que ver ali qual foi o erro, o que foi que aconteceu. E se ela já fez o recadastro, é aguardar a resposta. Não tem como. Não tem outra forma de resolver. É aguardar o retorno da data prévia, ok? Pronto, finalizamos. As pessoas falando que estão em análise, né? Que não acha justo, o Marley. Pronto, pessoal, primeiramente eu peço desculpas, tá? Pelos erros aqui que aconteceram. No início aqui da live, a gente estava com mais de 250 pessoas assistindo e infelizmente caiu a conexão e esse problema persistiu, embora eu tenha entrado em contato com o pessoal da internet, persistiu, infelizmente, certo? A gente já está cansado aqui, já caiu várias vezes, enfim. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado, contribuído de alguma forma.
Se vocês ainda não forem inscritos no canal, por favor, inscrevam-se no canal. Se não me seguem no Instagram, me sigam no Instagram. Eu espero que todos vocês que têm direito ao benefício, que o benefício seja aprovado logo, certo? E tenha certeza, tudo isso vai passar e vai passar. A gente tem que fazer de tudo para ficar em casa, em isolamento social, evitar sair ao máximo, que a gente ficando em casa, usando máscara, etc., tudo isso vai passar o mais rápido possível. Então, se for possível, fique em casa, ok? Se for sair, saia na extrema necessidade. Use máscara, lave as mãos, álcool em gel, tá bom? Letícia e Raniel estão perguntando da segunda parcela. Já foi falado, gente. Revejam a live, por favor. O Jefferson está perguntando se quem recebeu sem ter direito vai receber alguma multa. Bom seria. Bom, em relação a quem recebeu e não tem direito, eu espero que o governo posteriormente faça um pente fino quando acalmar os ânimos aí, quando passar essa loucura, certo? Que seja feito um pente fino, uma reanálise, ok? E multa não tem previsão, mas eu espero que algum deputado coloque algum artigo que determine uma multa. Agora, devolver o dinheiro, se o governo fizer um pente fino realmente, devolver sim, é certeza, porque vai ter que reembolsar o erário, ok? Vale lembrar também que, caso seja comprovado que a pessoa não tinha direito e recebeu, automaticamente ela fez uma declaração falsa e ela pode responder pelo artigo 299 do Código Penal, certo? Declaração falsa, então, vamos ver aí como é que o governo vai se comportar, como é que o Congresso vai se comportar em relação a isso. Sem Henrique Fernandes está perguntando de novo dos intermitentes, já foi falado, Henrique? Dos intermitentes, o governo antes tinha falado o quê? Que seria justamente o auxílio emergencial. Mas agora, certo? Ao que tudo indica, os intermitentes terão que requerer o bem, certo? Que é justamente a suspensão ali do contrato de trabalho. Então, Henrique, tente fazer o cadastro lá no auxílio, no outro auxílio que é o bem, tá bom? Que é justamente a suspensão do cadastro. Coloque aí no Google, ok? Coloque no Google, cadastro no bem, B-E e o M minúsculo, B-E maiúsculo e o M minúsculo. Coloque lá, também tem um aplicativo, então você pode baixar e se cadastrar, ok? Eu vou confirmar essa informação, ok? E qualquer coisa eu falo nas histórias aqui do YouTube, tá? Finalizamos? Então pronto, pessoal, mais uma vez, desculpa esse contratempo todinho, todos esses erros, eu sinto muito, lamento. Eu espero que eu tenha contribuído com você de alguma forma. Muitíssimo obrigado. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor, inscreva-se no canal. Muitíssimo obrigado. Fique em casa. Até o próximo vídeo. Força, foco, fé e avante. Não sei. Para parar. Não sei.